Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, parabéns por estar aqui para aprender um pouco mais sobre a sua gestão emocional e o quanto ela se torna importante na sua vida. Porque, professora, você sabe que, se você não sabe, eu vou me apresentar agora. Eu sou Rafaela, eu sou professora de História da Arte do Ensino Médio, sou também coordenadora pedagógica, arquiteta e urbanista e terapeuta comportamental. E o meu objetivo aqui para você, professora, é exatamente esse: ensinar professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. E hoje, essa aula que se inicia, o tema é exatamente esse: professora, você é teimosa. Você é teimosa. Mas, Rafa, como assim? Você mal me conhece, já está falando que eu sou teimosa? Como é que eu posso falar isso? Bom, de uma forma geral, como vocês sabem, eu convivo com professoras, eu dou aula e também escuto muitas professoras no meu dia a dia e eu vou percebendo uma certa teimosia que está arraigada no nosso comportamento mesmo como professora. E eu quero conversar com você exatamente sobre isso. Olha só por quê? Porque muitas vezes a gente fala assim, né? Meu, para de bater a cabeça. Para de bater a cabeça, para de ser teimosa. Quantas vezes você fala isso para o seu aluno? Quantas vezes você fala ou você pensa, né, daqueles pais, fala, gente, como esse pai é teimoso, como ele é insistente em algo que está vendo que não vai funcionar. Ou então você fala ali alguma coisa para aquela sua colega de profissão e você fala, nossa, como você é teimosa, né? Meu, que teimosia! E por que a teimosia se faz presente nas nossas vidas, inclusive, vida profissional de professora? Porque muitos usam até a teimosia como uma forma bacana, né? Ah, de tanto que é teimosa que faz o negócio andar, tá ali. Mas tem aí os seus prejuízos também e hoje eu quero falar exatamente deles para que a gente possa ter essa clareza. Por quê? Porque você tem teimado muitas vezes, professora, que você não precisa de ajuda. É aqui que nós somos teimosas. É exatamente aqui. E é por isso que tem uma síndrome que eu quero falar hoje com você, professora, que se instalou na nossa classe de professoras por causa dessa bendita teimosia que nós temos. Verdade isso. Nós somos teimosas, nós achamos que nós não precisamos de ajuda, que nossos sentimentos ou as situações de esgotamento emocional, a nossa ansiedade que nós vivemos, o alto nível de estresse, eles são corriqueiros, são coisas do dia a dia e que nada como um dia após o outro. Para, professor, para com isso. Para de achar que o estresse, o alto nível de estresse, ansiedade são coisas corriqueiras e que você não precisa de ajuda para lidar com eles. Não é verdade. Larga a mão de ser teimosa, professora. Para de bater a cabeça. Para com isso. E eu vou contar para você porque isso eu encontro no meu dia a dia. Eu escuto professoras falando, nossa, como é isso, como é aquilo, e eu só vou observando o comportamento, vou conversando com essas professoras, mas eu observo o comportamento, eu vou observando aquilo que elas estão falando, e aí eu vejo que cada vez mais a professora vai buscando em coisas supérfluas achar que consegue lidar com essas situações, mas no qual no fundo não consegue. E não é só eu que falo isso não. Eu trouxe aqui para que nós possamos entender a psicóloga Wendy, no ano de 2015, ela fez um trabalho muito profundo quando ela estava terminando ali os seus estudos, e ela fez um trabalho muito profundo exclusivamente sobre a classe de professores. Olha, professora, 2015, ainda sem pandemia, tá? 2015, sem pandemia, o dia a dia normal, salas presenciais, aulas presenciais, e a gente no corre-corre e assim vai, mas sem pandemia. E lá ela fez um estudo que aponta o seguinte, que a síndrome de burnout já era uma realidade que afetava muitos profissionais da educação. Você pode pesquisar, se você é teimosa, né? Mas você pode
olhar para pesquisas e colocar lá síndrome de burnout, qual é a profissão mais afetada pela síndrome de burnout. E você vai ficar pasme, mas lá estamos nós. Infelizmente, no ranking 1 da síndrome de burnout. Por quê? Porque nós vamos sim entrando num esgotamento emocional, num esgotamento mental, que nós vamos achando que é normal. E não é. E não é normal. Não é à toa que professores têm 2 férias, 2 períodos de descanso no ano. Nós somos praticamente a única profissão que tem isso. Tem um descanso no meio do ano, em julho, e depois tem um descanso também no final do ano, dezembro e janeiro. Ah, porque nós somos? Porque nós somos, sim, pessoas que têm um alto nível de estresse e um alto nível de esgotamento. Mas por que isso? Porque diferente das demais profissões, professora, nós estamos lidando com seres humanos todos os dias, os mesmos seres humanos, não são diferentes. E nós não lidamos 1 a 1, nós lidamos 1 para 40, 1 para 35, 1 para 25, 1 para... e assim vai. E nós lidamos com eles todos os dias. E não é 1 hora por dia, são 5 horas por dia. Para professoras de Fundamental 1 e infantil, para professoras de Fundamental 2 e ensino médio, nós lidamos a cada 50 minutos, mas é repetido toda semana. Toda semana e com várias séries. E você acha que isso não traz um esgotamento? É diferente muitas vezes de um profissional que lida com aquele paciente, né, ou aquela pessoa 1 vez por dia e 1 hora por semana. É muito diferente. Tem espaço, tem tempo. Nós não. Nós estamos ali lidando todos os dias com as mesmas pessoas durante 5 horas no mínimo. E isso causa esgotamento mental e emocional. E aí se instala a síndrome de burnout. E aí o que acontece? O que é a síndrome de burnout, para deixar de uma forma bem clara para nós? É uma exaustão. É uma exaustão de energia, é um esgotamento físico, psíquico e emocional. A síndrome de burnout, ela vai se comportar dessa forma, numa exaustão de energia, esgotamento físico, psíquico e emocional. Você quer fazer, mas você não consegue mais fazer. Você quer, mas não dá. Você não tem mais força, você não tem mais mente, você não tem mais emocional, você não tem energia, você está exausto. É quando acabou. Você vai arrastado, mas daí você não consegue, e aí você não consegue mesmo. Tanto que começa até uns apagões de memória, uns apagões de coisas que você, o que eu estava fazendo mesmo, o que era, nossa, eu me perdi, o que é, apagou. Porque a síndrome de burnout, esse esgotamento, causa isso em nós. E aí, a gente pergunta, né? Mas, Rafa, o que a gente pode fazer? Nós temos que ter a consciência e deixar essa teimosia de lado e aprender que nós temos que cuidar de algo muito, mas muito importante nas nossas vidas. Eu falei que eu sou arquiteta, né? Já trabalhei com essa profissão há uns bons anos, mas eu vou desenhar aqui uma casa para você. Olha só essa casa. Essa é a casa onde vem chuva e cai aqui no telhado e o telhado protege, vem ventos e a parede protege. É a casa onde nós temos a portinha, temos a janela, onde nós podemos observar o mundo externo e tudo mais. Essa casa é aquilo que é visível, é aquilo que nós vemos, é onde nós nos refugiamos, sim. Só que para essa casa estar de pé, ela precisa de algo muito, mas muito importante, senão ela não fica em pé. Uma chuva forte pode fazer com que ela se desmanche, um vento forte pode fazer com que ela desmorone. Ela só se mantém em pé, forte e saudável, porque algo que você não vê
está muito solidificado e firme ali. Algo que você não vê, que é chamado de alicerce. O alicerce fica embaixo da terra, você não enxerga o alicerce. E ele é que suporta a residência. Agora vamos lá, vamos colocar essa residência como você, professora. Você é essa casa, o seu mundo físico é essa casa. Pergunto, como está o seu alicerce? Como está aquilo que ninguém vê? Como está o seu alicerce? O seu alicerce, que é o seu mundo emocional, mental, como é que ele está? Como que você está emocionalmente? Você é forte emocionalmente? Você é forte emocionalmente para suportar todos os intempéries que vêm na sua vida, professora? Como é que está a sua força emocional? Por isso que o meu objetivo e a minha missão é ensinar professoras de valor a serem fortes emocionalmente. E dá para fazer isso em 25 dias. Mas ensinar você, professora, que é uma professora de valor, aquela que está ali trabalhando, aquela que vai, que está ali, que não desiste nunca, porque é teimosa. Não desiste nunca, porque está lá teimando, teimando, teimando. Mas muitas vezes teimando da maneira equivocada. Teimando, sim, porque continua ali, perfeito, mas teimando também em não olhar para o seu mundo interior, por não teimando em não olhar para as suas emoções, teimando em não olhar para o seu mundo mental, emocional, que é aquilo que te fortalece de verdade. Como anda a sua força emocional, professora? Você anda desequilibrada emocionalmente? Você anda com desequilíbrios emocionais? O que é um desequilíbrio emocional? Na psicologia existe uma definição de desequilíbrio emocional. São as mudanças constantes que nós temos de humor, são as mudanças constantes e até desproporcional àquilo que acontece. Alguma vez, professora, você já teve uma situação ou já presenciou uma situação que não era nada, mas nossa, pareceu um mundaréu. E aí você olha assim e fala assim, gente, tá fazendo esse escândalo por causa disso? Mas isso já aconteceu com você também? É aquela gota que faltava para derramar todo o copo? Já aconteceu então? Esses imprevistos e acontecimentos diferentes, isso é rotineiro, acontece no nosso dia a dia. A questão é o seu desequilíbrio emocional ou a proporção ou a desproporção, né? Que você lida com a situação. Aí é que você tem que observar e cuidar para isso. Porque olha só, algumas formas que nós podemos observar alguns sintomas, e eu vou falar aqui para você, professora. Observa se você já tem 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 desses sintomas. Olha só, dificuldade de autoaceitação, insatisfação com a vida, tristeza, isolamento social, alteração de humor, cansaço, falta de apetite, ganho ou perda de peso, dor de cabeça, insônia ou sono muito agitado, aumento da frequência cardíaca e pressão arterial, alterações gastrointestinais, irritabilidade, angústia, choro fácil, ansiedade e nervosismo, queda de cabelo, dificuldade de concentração. Quando esses sintomas, alguns desses sintomas ou a maior parte desses sintomas persistirem por mais de 2 semanas, cuidado, professora, deixe de ser teimosa e comece a olhar para você, porque você está precisando de ajuda. Está precisando sim de ajuda, porque isso já começa a trazer prejuízos na sua vida social e na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Por quê? Porque o teu alicerce não está forte. O teu alicerce está precisando de ajuda, está precisando de amparo. Então, quando nós vemos o nosso emocional abalado, né, quando nós vemos a nossa vida abalada,
Como é que nós podemos lidar com isso? Porque ser forte, quando a gente olha, né, forte emocionalmente, não tem nada a ver com força física, não. Tá? Ser forte emocionalmente, logo a gente vai achando, né, que é aquela pessoa forte e tal. Nada a ver. Ser forte emocionalmente tem a ver com resiliência. Ser forte emocionalmente tem muito mais a ver com flexibilidade do que qualquer outra coisa, do que com rigidez. Ser forte emocionalmente não significa que você vai eliminar as suas emoções. Ser forte emocionalmente não significa, em hipótese nenhuma, que você vai se livrar, combater as coisas. Não! Ser forte emocionalmente significa que você vai olhar com compaixão para você mesma e entender as coisas que acontecem e começar a gerenciar o seu medo, sua tristeza, sua alegria, sua raiva, sua aversão, a sua ansiedade. Ser forte emocionalmente não significa que você não vai mais chorar. Ser forte emocionalmente é você saber lidar com as suas emoções ao ponto de você conseguir expressá-las de uma maneira saudável, que não ofenda o outro, mas que você também se expresse e se coloque no seu lugar. Ser forte emocionalmente é ser protagonista da sua própria vida e não permitir que os outros dirijam ou orientem ou abalem a sua vida da forma como eles quiserem. Ser forte emocionalmente não é parar as coisas e falar assim, agora nada vai acontecer comigo. Nada disso. Ser forte emocionalmente é saber como eu vou lidar com as coisas que acontecem comigo. Se o outro me critica, eu não tenho, em absoluto, controle pelo aquilo que o outro vai falar. Mas eu posso sim controlar e saber e gerenciar como eu vou fazer e como eu vou lidar com aquilo que o outro falou sobre mim. Ser forte emocionalmente é você saber gerenciar as suas emoções da maneira correta. E aí, quando nós olhamos para isso, nós vamos achar, né? Mas eu vou então, como é que eu vou orientar os meus sentimentos? Como é que eu vou fazer as coisas? Com gestão emocional. Porque você sabia, né, que você sabe disso, que quando você está ansiosa, você já observou que vem borboletas no estômago, ou então as suas mãos ficam frias, ou quando você está com raiva, até o teu batimento cardíaco, ele fica acelerado. Você já observou que as emoções, elas têm reações físicas no nosso corpo. Uma raiva, por exemplo, mal direcionada, uma raiva mal gerenciada, ela pode levar você a ter um ataque cardíaco. Altos níveis de estresse, ele mexe com as nossas conexões neurais. Alto nível de estresse, às vezes, dá apagão aqui. Que era mesmo? Tá com estresse elevadíssimo, então dá apagão aqui. Alto nível de estresse provoca chances também de você ter problemas cardíacos, porque tua imunidade é baixa, problemas cardiovasculares, AVC, Alzheimer, transtornos psicológicos. Olha onde vai tudo isso. Professora, você é teimosa. É teimosa. No bom sentido e no sentido que não é bom, não. No bom sentido porque você está ali, continuando. Mas no sentido que não é bom, porque você vai continuando sem buscar ajuda e sem olhar para si. E aí, sabe o que vai levar essa sua teimosia, professora? Uma síndrome de burnout. Um esgotamento. Porque você não está olhando para aquilo que você precisa olhar de verdade, que é o seu mundo emocional. Então, e fora que a gente sabe que uma professora estressada, ela trabalha em péssimas condições. Não porque a escola não dê condições de trabalho para ela, mas uma professora estressada, ela erra mais, ela erra em coisas pequenas. Hoje mesmo, eu estava conversando com uma das professoras e ela falou assim, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, mas o meu nível de estresse está tão alto que eu cometi erros pequenos. Erros que eu já nem cometia mais. Então, na nossa conversa, nós falamos, vamos organizar. Vamos ver, pontue as coisas que você está fazendo. Vamos dar essa organizada emocional
para que as coisas comecem a fluir de forma mais coerente. Ser forte emocionalmente não é uma hora, não é uma vez só na vida. Ser forte emocionalmente é todos os dias. A mudança, ela não é um evento, a mudança, ela é um processo. Então, se você quer aprender de verdade a ser forte emocionalmente, é como você olhar a força de uma semente. Uma semente, por exemplo, vou fazer um outro desenho aqui, uma outra analogia. Uma semente, por exemplo, ela está aqui. A semente não é de um dia para o outro que ela vai florescer, que ela vai virar uma árvore e dar frutos e tudo mais. Não, é um processo. Primeiro, essa semente ela tem que ter força o suficiente para começar a soltar as suas raízes. E aí ela vai, então, começar a florescer, criar o seu caule. Do seu caule, ela vai formando a sua copa. Da sua copa, então, linda, ela vai começar a formar os seus frutos, né? Os seus frutos. E dentro desses frutos, ela vai dar o quê? A semente. Uma nova semente para continuar o processo. Isso não acontece de um dia para o outro, né? Isso não acontece de um dia para o outro. Isso vai tendo um processo contínuo. E é assim conosco também. Por que nós achamos que tudo tem que acontecer em passe de mágica? E a gente continua sendo teimosa. A gente fica postergando, a gente vai deixando para depois, a gente vai deixando. Até o momento que o estresse, a insatisfação, as coisas com a vida, elas vão se tornando muitas vezes insuportáveis até a gente adoecer. Professora, não adoeça. Não precisa chegar nesse nível. É possível olhar para si. É possível aprender a gerenciar as suas emoções. É possível aprender a entender os pensamentos que ficam na sua cabeça. É possível olhar para tudo aquilo que você crê como valor e fortalecer os valores que são bons para você e trabalhar com aqueles que não te levam a lugar nenhum. É possível você fazer novas escolhas. É possível você fortalecer aquilo que você decide, fazer novas sinapses de pensamentos. É possível você agir em prol daquilo que você quer e aprender a lidar com a procrastinação. Sim, por que lidar com a procrastinação? Porque você não queira ser ingênua, professora, achando que uma vez que você aprendeu a lidar com a procrastinação, você nunca mais vai procrastinar na vida. Não! Existem motivos para que você procrastine. E conforme você vai aprendendo isso, você vai lidando com isso com muito mais clareza. E é possível você realizar, alinhar os seus sonhos com o seu objetivo de vida e assim entrar nesse ciclo de excelência. Se você observou, eu falei do sentir, eu falei do entender, eu falei do mudar, eu falei do escolher, do agir e do realizar. O sentir, o escolher, o sentir, o escolher, o mudar os seus valores, o escolher, o agir e o realizar, isso aqui é o semear. O semear é um método desenvolvido por nós para você, professora, para que você possa aprender através de um método como você pode olhar para dentro de você de uma forma saudável e consistente. Assim como você ensina os seus alunos através de métodos educacionais, é possível também aprender a lidar consigo mesma através de um método desenvolvido por nós, feito para você, professora. Porque eu sei o dia a dia de sala de aula, porque eu vivo isso também. E olha, professoras que já passaram por isso. A Vanessa, ela disse o seguinte: antes não finalizava minhas tarefas, ficando desmotivada e me sentindo incapaz quando não conseguia mudar algo. Hoje acredito mais que eu posso e ganhei autoconfiança. Olha esse da Patrícia.
O método tem me ajudado a refletir, a agir melhor e a me esforçar diariamente. Ser forte emocionalmente faz bem para a alma e para o coração, me alivia e me acalma. Tá vendo que força emocional traz alívio, traz calma, traz paz para o coração? Então, existem 3 tipos de professora e eu quero ver qual é a professora que você é, se você é uma professora teimosa. Existem aquelas professoras que utilizam o método e são muito eficazes, como essas 2 que eu mostrei agora para vocês. E são muito eficazes e fazem e tal, assim como aqueles nossos alunos que aprendem a fazer o método que nós ensinamos e faz o método que a gente ensinou e tem ótimos resultados, ótimo. Mas também tem aquelas professoras que são também como aqueles nossos alunos que vão usando o método, adaptando de acordo com aquilo que eles acham que é certo e que é errado, não é? Então, vai lá, pega um negocinho aqui, pega um negocinho aqui. E tem aquelas outras professoras que acham que tudo isso é perda de tempo. Tem aqueles nossos alunos que acham que aprender um método para escrever redação, ou um método para fazer contas, ou um método para isso, acha que é perder tempo. E aí vai na tentativa do erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto, e vai batendo a cabeça, porque é teimoso. Por quê? Né? Funciona assim. E você, professora, qual é a professora que você é? Você é teimosa? Você é teimosa quando pega um método e vai e segue ele? Ou você é teimosa até mesmo por não pegar um método? Como é que é? E aí, eu queria trazer então a analogia desse quadro aqui. Olha só, esse quadro de Almeida Júnior, A Moça com o Livro. Almeida Júnior foi um pintor aqui, brasileiro, e ele vai ser um pintor muito famoso nessa região do interior aqui de São Paulo, no interior de Campinas mais especificamente, e ele vai fazer esse quadro aqui, que é A Moça com Livros. E por que eu quero trazer esse quadro hoje como uma analogia para nós? Porque muitas vezes a gente olha, essas questões de, eu preciso cuidar do meu emocional. É verdade, eu preciso. E fica só ali, no eu preciso, mas cuidar que é bom, não vai. Larga a mão de bater a cabeça, professora. Larga a mão de ser teimosa, Só fica lá, romantizando a vida, romantizando as coisas, achando que o príncipe vai vir no cavalo branco e o príncipe vai vir no cavalo branco junto com a fadinha, e a fadinha, quando chegar, vai fazer assim, plim! E aí a sua vida vai virar um conto de fadas e as suas mazelas, as suas preocupações emocionais, o seu estresse, a sua ansiedade, a sua tristeza, e tudo isso vai acabar e você vai viver feliz para sempre. Continua sonhando, professor. Continua achando que isso vai acontecer. Porque não adianta só sonhar, é muito bom. Lógico que sonhar é bom. Eu sonho bastante, sonho muito. Mas nós temos que agir também. Porque se eu for esperar que as coisas se resolvam do lado externo para que mudem o meu interno, eu vou entrar numa síndrome de burnout. Simplesmente assim. Se eu for esperar que a educação melhore, que os alunos melhorem, que os pais melhorem, que a direção melhore, que tudo melhore, para que eu possa, então, melhorar, síndrome de burnout instalada. Sem sombra de dúvidas. Quando essa pesquisa foi feita, que eu comentei com vocês logo no início, foi em 2015. Imagina agora, pós-pandemia. Imagina pós-pandemia, professora. O como isso aconteceu e o quanto que isso desequilibrou o nosso emocional. Então você precisa sim colocar como prioridade a sua saúde emocional. Você precisa colocar como prioridade aquilo que ninguém vê. Porque olha só, professora, seu físico, seu mundo mental, seu mundo espiritual e o seu mundo emocional, o seu mundo mental, o seu mundo espiritual, o seu mundo emocional, ninguém vê não, tá? A gente só vê o mundo físico. 3-1. Então nós precisamos aprender a cuidar disso aqui, para que o físico também reaja de forma adequada.
Então, nós temos que parar de sermos teimosas e começarmos a aprender a cuidar do nosso mundo emocional e não achar que isso é para qualquer um. Isso é para você, professora, porque nós sabemos o quanto que o professor, a professora é importante dentro da sala de aula. Você é uma professora de valor. Olha aí, veio a pandemia, nós ficamos online, voltamos agora para o presencial. O professor, ele é insubstituível, sim. Nós precisamos de um mentor, nós precisamos de alguém que esteja ali conosco. Então, pare de bater a cabeça e ignorar os sinais, professora. Pare. Está com dificuldade de autoaceitação? Está insatisfeita com a vida? Está triste por algum motivo? Ou nem entende por qual motivo está triste? Está buscando isolamento social? Está tendo alteração de humor? Está tendo um cansaço demasiado? Falta de apetite? Está ganhando peso ou até perdendo peso descontroladamente? Está tendo frequentes dores de cabeça? Está convivendo com a insônia ou o seu sono está muito agitado? Está com aumento da frequência cardíaca e pressão arterial? Está com alterações gastrointestinal? Está irritável? Está com uma irritabilidade acima do normal ou do aceitável? Está vivendo angustiada? Aquele nó na garganta? Está chorando facilmente por qualquer coisa? Já se emociona, o olho enche de lágrima? Está com ansiedade e o nervosismo aparente? Está tendo queda de cabelo mais daquilo que é o aceitável? Está tendo dificuldade de concentração? Isso está perdurando por mais de 2 semanas? Então, professora, acorda, deixa de ser teimosa, olha para o seu emocional, porque você é muito importante. Você é muito importante. Nós vimos que nada substitui o professor. Então, sonhe. Sonhe sim, professor. Sonhe como a moça lendo um livro aqui, de Almeida Júnior. Sonhe, mas sonhe com a sua saúde emocional, o seu alicerce, que é a sua força emocional, bem trabalhado, bem estruturado, bem elaborado. Não tenha receio em olhar para o seu alicerce, olhar para as suas raízes, olhar para aquilo que te sustenta, olhar para o teu mundo invisível e fazer com que isso aflore no seu visível, para que esse alicerce bem estruturado mantenha a estrutura da casa em pé, para que essas raízes bem fincadas, saudáveis, produzam bons frutos e para que o seu mundo invisível transfira no seu mundo visível coisas extraordinárias, aonde você pode continuar fazendo a diferença na vida dos seus alunos. Então sonhe, professora, mas entenda, é preciso buscar ajuda. É preciso sim aprender e aprender com um método semear. Sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. Esse método te leva a um ciclo de excelência emocional. Então, professora, fica aí e eu quero te mostrar uma coisa muito importante, que é isso aqui, ó, que vai aparecer aqui agora, ó. Se inscreve no canal, deixa o seu like e faz um favor para mim. Compartilha isso com seus amigos, familiares, com quem você quiser, porque isso, olhar para o mundo emocional, é para você, professora. Mas isso também pode ajudar muitas pessoas. E pede para que essas pessoas também se inscrevam no canal, tá? E olha, tem aqui também as nossas redes sociais, tanto o Insta quanto o Face, podcast também. Nós colocamos lá todos os dias algum post para você poder se fortalecer também e te ajudando no dia a dia, tá bom? Então compartilha esse vídeo, porque, professora, você já sabe que 25 segundos é tudo
o que você precisa.